Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP Gesiel, parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 2/9/2025, nós estamos provavelmente terminando o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, já na nossa quinta semana do capítulo 5. Então, nós paramos nesse versículo 15, que diz o seguinte: mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. A gente começou a comentar esse versículo e não terminamos, né? Mas nós comentamos a respeito principalmente desse mordeis e devorais, né? Que obviamente a gente tem que entendê-los, esses dois verbos aí, assim, de maneira simbólica, né? Obviamente, né? E que eles podem representar, assim, qualquer tipo de atitude, assim, não muito agradável com relação ao outro, né? Algum tipo de violência, mas a gente trabalhou mais a questão da maledicência, das fofoquinhas, né, das calúnias. Então, a gente trabalhou mais com relação a essas questões aí. Ou seja, os comentários maldosos a respeito de outras pessoas, né? Ou entre duas pessoas, sei lá. E trabalhamos bastante a questão desse reciprocamente, no sentido de que nós até demos um exemplo assim: se você está num grupo de pessoas, numa conversa ali saudável, né? E alguém faz um certo comentário com relação a uma outra pessoa, talvez assim até inocentemente, ou talvez até não muito bem pensada, né? Não muito bem refletida ali. E o que pode acontecer? Dependendo do ambiente que ela foi colocada, se houver um ambiente propício, aquele comentário que podia ser até inocente, vamos dizer assim, pode gerar ali um clima, uma reciprocidade, como está escrito aí, e provocar uma tempestade ali com relação a um comentário que podia ser assim, simplesmente um comentário e acabou, e acabava ali, né? Mas se houver reciprocidade, aquilo pode virar uma tempestade, né? Pode virar uma calúnia, pode virar um problema bastante complicado. Então, trabalhamos também a questão da reciprocidade, no sentido de que nós aqui estamos como que imersos num mar onde há muitos pensamentos, muitas ondas passando por nós aqui, né? Muitas vibrações aí acontecendo nesse ambiente, e que nós podemos, dependendo da nossa condição interior, a gente pode acolher essas vibrações que passam por nós de uma maneira ou de outra, né? Tanto positivamente como negativamente. Então, essa questão aí de receber essas vibrações e causar alguma questão não tão boa para cada um de nós, vem muito do fato do vigiar e orar, né? Dependendo do seu estado de espírito, você recebe simplesmente não se altera, vamos dizer assim. Você pode estar muito bem espiritualmente e não se alterar. Mas aquilo pode vir assim um pensamento de nada, né, que vem de uma vibração qualquer e pode produzir algumas atitudes não muito adequadas para o nosso crescimento, né? Então, essa reciprocidade tanto é exterior como é interior nossa aqui, né? Como que a gente recebe aí certas
vibrações ou ondas que possam nos atingir de uma maneira ou de outra, né? Mas faltou a gente comentar esse finalzinho aqui. Vos elimineis uns aos outros. É lógico que também esse elimineis, a gente não pode pensar no sentido de eliminar fisicamente, obviamente da mesma forma que a gente não entendeu esse mordeis e devorais aqui de maneira material, né, fisicamente, ao pé da letra, entendemos simbolicamente, esse elimineis aí da mesma forma. Você pode eliminar um bom ânimo, você pode eliminar uma boa vontade, uma esperança, até um futuro de uma pessoa, sei lá, né? Então, vamos ler um bocadinho aqui, depois a gente vê mais alguns comentários. Então, vos elimineis uns aos outros as consequências desse tipo de procedimento. Quando ele fala esse tipo de procedimento, é o que a gente viu anteriormente sobre maledicência, sobre calúnias, comentários desagradáveis aí, né? As consequências desse tipo de procedimento podem ser as mais graves, com o desvio de irmãos do caminho reto, a construção de mágoas e ódios seculares e adoecimento psíquico e mesmo físico dos envolvidos. Então, você ouvindo algum comentário a seu respeito, por exemplo, você pode construir dentro de você alguns sentimentos muito complicados, muito complicados. Pode trazer para você, como ele fala aqui, mágoas, ódio, sentimento de vingança, né? Então, realmente, você pode eliminar o bom ânimo, né? O bom caminhar aí de algumas pessoas com relação a isso, né? Aí tem um texto, um trecho do Emmanuel, no Ceifa de Luz, que é no trato comum. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e amimalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Quer dizer, se você não estiver realmente equilibrado, né, emocionalmente, quando você escuta alguma questão aí não agradável, você pode cair, né? Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência, com as nossas frases irrefletidas. Às vezes, para a gente, parece que não é nada, né? A gente não pensa direito no que a gente fala, e pode ser, né, uma frase, como ele fala aqui, uma frase refletida, que pode causar, assim, alguns danos, né? Nos corações alheios, né? Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas? Então, que possamos refletir essencialmente com relação a isso aqui, né? Aos nossos comentários, a comentários sobre outras pessoas, sobre outras situações, enfim, que possamos refletir bem tudo que sai, tanto da nossa boca como do nosso coração, né? Quando desces à crítica venenosa, na preocupação de ensombrar o caminho dos que te cercam, expulsas do próprio espírito dardos intangíveis e penetrantes de sofrimento e desânimo, que, de regresso, te imobilizam os passos na noite da dificuldade e do desalento, de vez que, procurando salientar as deficiências e chagas alheias, não fazes mais do que levantar antipatia gratuita dos outros contra a segurança e a paz de teu próprio caminho. Algum comentário, pessoal? Então, prosseguimos mais um pouquinho. Ora, eu vos digo,
conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Então, continuando aqui, né? No comecinho ali tá, ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Conduzi-vos pelo Espírito. Obviamente, né? Bem, isso aqui todo é dito muitas vezes, vocês já ouviram tantas vezes, né? Colocar os interesses do Espírito acima da matéria. A vontade do Espírito é a vontade de Deus, acima das vontades e caprichos pessoais. A vontade do Espírito, quando se fala em vontade do Espírito, se fala da vontade de Deus a respeito de cada um de nós, né? E os desejos da carne, obviamente, né? Mais do que o corpo físico em si, a expressão carne, no texto bíblico, representa a natureza humana do indivíduo, com suas paixões e concupiscências. Ou seja, tudo que se relaciona à questão material, à questão do corpo físico, né? E essas duas questões se opõem reciprocamente. É aquela questão que vocês com certeza já ouviram muitas vezes também, não se pode servir a dois senhores, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é isso? Ou se vive tendo como meta central os valores do espírito, ou se reduz a vida à busca pelos valores transitórios da matéria. E, para finalizar esse versículo aqui, está o não fazeis o que quereis. É interessante isso, né? Quando você está... Bom, a fragilidade ante as tentações representa, em verdade, uma vontade ainda não fortalecida do espírito, a ausência de uma maturidade moral. Então, é aquela coisa, né? Tem várias coisas que passam pela nossa cabeça, mas que a gente não põe em prática. Por quê? Que a gente já adquiriu uma certa maturidade moral para perceber, né, raciocinar sobre aquilo e ver que aquela atitude não é da sua, não é, não é adequado para você, não é? Como Paulo diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, quando a gente adquire uma certa maturidade moral, maturidade espiritual, a gente raciocina de maneira diferente e muitas coisas que passam pela nossa cabeça ou passa como sugestão, seja ela como for essa sugestão, né? Nem sempre tudo que aparece na nossa frente me é adequado, né? Como fala Paulo. É isso? E aí, o não fazeis o que quereis, né? Porque, com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. E abaixo ali, trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Essa fala aí de Coríntios, né, de Paulo, é fantástica, porque ele percebe aí a grande responsabilidade que ele tinha com relação ao trabalho que ele exercia de divulgação do evangelho, né? Como que ele ia proclamar alguma coisa e ele mesmo agir de maneira contrária, não é? Então, é uma fala bem forte dele que ressalta a responsabilidade que ele tinha, né? Que ele tinha assumido. Fala, meu querido. Não, duas coisas que me chamam a atenção, né? Que ele coloca nessa primeira carta aos Coríntios, ele coloca que o corpo é
reduziu a servidão, ou seja, o corpo tem que ser escravo, entre aspas, do espírito, não ao contrário, né? Acho que ele chama muita atenção nisso. E a gente, ao longo dos séculos, a gente aprendeu diferente, né? Que o pecado da carne é que nos atrapalha a evoluir, na verdade. E outra coisa, eu gostei muito dessa frase que ele fala da questão de viver a vida do espírito, né? E não vai satisfazer a carne, né? Porque a gente pensar bem, a carne nunca vai se satisfazer. Tudo que a gente quer de desejos, seja de que forma for, né? Desde a se alimentar de maneira exagerada, ter uma vida voltada para a parte material, nunca se vai satisfazer, porque a gente fica muito ligado, vamos dizer assim, viciado nas coisas da carne e nunca se satisfaz. Por outro lado, se você vive no espírito, à medida que você vai crescendo, você vai se satisfazendo e vai cada vez mais evoluindo, mas de uma maneira muito calma, muito tranquila. Cada etapa da nossa vida, a gente vai se satisfazendo com o que a gente obtém. Eu pensei muito nesse sentido, né? Porque a carne, a gente não satisfaz nunca. A gente quer mais e mais e mais e mais. Mas aquilo que a gente tem como espírito, a gente vai se bastando à medida que a gente vai conseguindo evoluir, caminhando, e queremos mais, mas de uma maneira muito tranquila, não de uma maneira viciada, desequilibrada, mas de uma maneira confortável e feliz, né? Eu penso muito assim. Não sei se vocês concordam. É muito legal isso que você falou. E outra coisa também que me veio aqui, né? Porque quando você satisfaz alguma questão da carne, é uma alegria, vamos dizer assim, temporária. Temporária. Agora, a alegria do espírito, não. A alegria do espírito é uma questão, é uma conquista para sempre, né? Ela é para sempre, ela não é temporária, né? Quem levantou a mão pode falar, não dá para ver aqui. Pode falar. Sou eu, Hermes. Boa noite. Boa noite. Eu estou ali, né? Cheguei ainda agora, estou pegando o bonde andando, espero não cair. Mas esse finalzinho que você está falando, eu estava pensando, Deus criou, continua criando os espíritos, não a carne. O corpo são o próprio ser humano que dá origem ao corpo. Então eu ficava pensando, então é melhor viver só no mundo espiritual, que não tinha desafios. Aí depois eu também me perguntei, mas será que todos os espíritos são evoluídos? Ele não tem que passar pela escola da vida para aprender, então, e ter a sua evolução. E a carne, né, os prazeres da vida, muitas vezes atrapalham até a evolução do espírito. Então, é uma prova que os espíritos têm, quando estão encarnados, para ver se eles superam realmente os seus desejos aqui no mundo material, procurando evoluir sempre pelo mundo espiritual. Foi o que eu pensei, não sei se está certo. Obrigado. Então, eu não diria que a carne atrapalha, na verdade. Na verdade, a gente, para evoluir, a gente tem que vir para a matéria como uma prova. A gente aprende no mundo espiritual também, mas aqui é que a gente vai comprovar se aquilo que a gente aprendeu realmente aprendeu mesmo, né? Ou não. Sim, né? Justamente é a escola, né? Aqui que é a escola. Isso. Então, assim, a carne, o corpo físico é como que é um instrumento só, apenas, né, para que a gente possa estar aqui e progredir, né? Então, eu só acho que a gente não pode dizer que a carne atrapalha, porque senão eu vou dizer também que a enfermidade que eu tive atrapalhou a minha evolução, não. Então, Todas as dificuldades que se nos apresentam, né, elas aparecem porque a gente precisa delas para aprender alguma coisa. Sim. É isso que a doutrina espírita nos ajuda a entender, né? Deixa eu concluir. Eu não estou dizendo que a carne atrapalha. Eu quero dizer que a carne é necessária para poder aprender a evoluir. Que só no mundo espiritual, eu me perguntava, será que todos os espíritos do mundo espiritual, se não passassem pela carne, estariam evoluídos? Creio que não. Há necessidade da vida para a evolução, não é isso? Tá bom. E agora, outra coisa também, é com relação a essa fala aí de Coríntios, quando ele fala assim, trato duramente o meu corpo
e reduzo a servidão. E aí a gente, hoje talvez nem tanto, né, mas há um tempo atrás, muitas pessoas, vamos dizer, se autossupliciavam por conta de certas faltas, né? Então, a gente também não pode pensar nisso, né? E aí vem esse trecho aqui, olha, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caricativos para o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Então, como ele fala ali, né, que lá no começo, né, não castigues o corpo pela falta que o seu livre-arbítrio induziu o seu corpo a cometer. Né? O corpo é tão responsável, ele fala ali, quanto o cavalo mal dirigido. É a mesma coisa que você está dirigindo um carro, você provoca um acidente e você vai culpar o carro e não você, né? É praticamente a mesma coisa que isso, né? Então, só ressaltando aí essa questão, né? Quem que levantou a mão pode falar, não sei quem é. Oi, Val, fui eu. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso. Mas sobre isso aí, queria comentar, dentro do que você está expondo, né? Realmente, né? Muito comum as pessoas falarem assim, não, os meus nervos, eu não consigo controlar meus nervos, né? Porque aí comete, às vezes, atos de violência, né? E tudo mais, né? Colocando no corpo físico a culpa daquilo que faz, né? Como você colocou, dirigir um carro a 200 por hora, comete um acidente, vai culpar o carro, né? Então, isso é comum, e eu lembro, inclusive a minha própria mãe comentava isso, sabe? Ela falava assim, não, meus nervos são, eu não, que ela era uma pessoa assim, muito explosiva. Então ela dizia, não, são meus nervos. E isso ficou muito marcado em mim, né? Mas a gente sabe que a educação do espírito, né, é que vai controlar o próprio corpo físico, né? Todo o desequilíbrio físico, ele vem do espírito desequilibrado, da mente desequilibrada, né? Exatamente. Muito bom, Cessé. Muito bom. Por isso que aí no final ele fala, né? O que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer pelo espírito. Então, dobrar e submeter, humilhar e mortificar, mas ao espírito, né? Não ao corpo. Ao corpo. Bom, e aí só prosseguindo, nós temos como a gente está falando de controle, né? Controle emocional, controle espiritual. Então, aqui, ó, governo interno, está no livro Pão Nosso. E ele comenta exatamente esse versículo aí de Coríntios que a gente estava comentando, né? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. É o que a gente acabou de ler ali atrás, né? Então, vamos ver o que Emmanuel fala. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana.
Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes impondo os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. E interessante, ele faz essa comparação com o Estado, né, com o país, sei lá. Mas o que eu achei muito interessante é que está ali, ó, se você olhar o 7 ali, ó, existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. Ou seja, nós temos aqui a centelha divina dentro de cada um de nós. Nós temos aqui o eu crístico aqui dentro, né? Nós temos potencialidades que vêm com o nosso espírito, que nós estamos aprendendo a desenvolver essas potencialidades que existem dentro de nós. Existem. Deus não criou um espírito sem possibilidades, sem capacidades, né? Ele criou, é como que uma semente, você olha uma semente só, o que ela é? É uma coisica pequenininha que você não vê nada, mas uma sementinha pequenininha, ela pode se transformar numa grande árvore, né? Não é isso? Então, somos nós. Hoje eu estava lendo uma coisa que dizia assim, até do capítulo 6 de Gálatas aqui, que Deus não trabalha com o fruto, Deus trabalha com a semente. Então, somos nós as sementes, e temos todas essas potencialidades de progresso e sublimação, né? Então, a capacitação existe a capacitação, mas a gente precisa trabalhar com elas, porque ele fala aí no 7, terminando o item 7 aí, reclamando o trabalho, né? Então, como que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar estudando, orando, meditando e trabalhando no bem, essencialmente trabalhando no bem. Porque, se eu não me engano, tem uma frase que está aí mais à frente, que o trabalhar no bem é o caminho, o objetivo é tornar-se bom, né? Tornar-se bom, mas o caminho é trabalhar no bem. Fala, acho que é Kleber, né? É interessante que a gente absorve, né, as influências externas nos influenciando dentro de nós. E começa por aí, né? Escolher coisas que também ajudem a trabalhar isso dentro de nós, para que nós devolvemos para o externo, né?
aquilo que nós temos de potencial. Às vezes a gente fica achando que não tem potencial nenhum. E acredita nisso piamente. Aí tudo que vem de fora, que às vezes não é tão bom, a gente recebe, porque a gente tem uma visão de fracassado, de impotente. Aí pega as coisas, seleciona as coisas ruins, que não vão nos ajudar a trabalhar com o que nós temos de bom. Será que a gente começar a selecionar isso e deixar entrar aquelas coisas boas para nos estimularmos a trabalhar aquilo que a gente já tem de bom, mesmo que seja pouco? Tem gente que acha assim, mas eu não conheço nada da vida do Cristo, não conheço o Evangelho, mas o pouco que a gente conhece, dá para trabalhar. E começa assim, trabalhar. A gente não pode alimentar a ideia de forma alguma que a gente não é capaz de fazer nada, né? Eu não sou capaz de fazer o que um espírito iluminado faz, mas eu sou capaz de fazer uma coisinha aqui pequena. Então, essa coisinha pequena que eu consigo, eu faço, vou atrás dela, de fazer e aprimorar essa questão que eu consigo fazer, né? Só não posso desanimar, porque ainda não consigo fazer o que um Chico fazia, sei lá, né? Valdete, se me permite, a gente fica escutando durante muito tempo que a gente é pecador, que a gente não tem jeito, que precisa de alguém para nos levar, para nos salvar. Meu Deus, aquela coisa horrorosa, a gente não sabe nada. Nada, nada, nada. E a gente esquece que, né? Aí fala, mas Jesus falou de promessas de longo prazo, e a gente não consegue pensar assim. Mas ele fala também, ele falou, deixou registrado, como é que eu faço cada dia para ir crescendo naquela direção de futuro? Todo dia, o que eu posso fazer? Fazer todo o bem possível. É isso aí. Trabalhar, né? Aos pouquinhos a gente vai chegando lá, bem pouquinho, não adianta dar salto, não dá salto. É bem pouquinho de cada vez, mas ele falou também que nós somos deuses, né? Então, que a gente chega lá uma hora. Quem que é? Pode falar. Oi, sou eu, Zezé. É interessante que hoje nós estamos estudando, né, que antes da nossa reunião faço um estudo das obras de André Luiz, né? Nós estamos estudando libertação. E justamente nós estudamos o capítulo 6, que é em que André Luiz comenta sobre os ovoides, né? Ele está analisando lá a situação dos espíritos numa colônia no baixo umbral, né? Então, exatamente, ele comenta da questão dos ovoides, né? Como que fala da segunda morte, né? Entre aspas, né? Que seria a questão da gente reencarnar, como está lá no livro Missionários da Luz, né? Em que a gente tem que, vamos dizer assim, minimizar, não é? O nosso perispírito, né? Para uma nova vida, né? E o caso dos espíritos superiores, assim, esferas celestiais, né? Que vão perdendo o perispírito, né? E a questão desses ovoides é exatamente aquele espírito que caiu, né, nas malhas do mal, do ódio, e acaba por perder a sua forma perispírita. Aí ele tem um comentário assim, achei legal, porque você falou da questão da semente, né? Ele faz uma comparação realmente da gente, né? E ele fala assim, ó, no caso é o Gúbio, né, o benfeitor falando, né, que a vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade. E a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco. Né? Achei isso bem bacana, acho que tem bem a ver com essa lição aí. Muito bom, Zezé. Legal. Muito legal mesmo.
Fresquinho aqui na cabeça. Como é que é? Está fresquinho aqui na cabeça, né? Porque... Ai, realmente, realmente, né? E, e a gente, é como ele, ainda voltando no set aqui, né? Reclamando do trabalho, né? A sementinha, ela precisa de cuidado, né? Ela precisa de adubo, de água, de sol, né? E o adubo, a água e sol é o trabalho no bem, é o estudo, a meditação, a oração, né? É isso tudo tem a ver, né? Mas vamos prosseguir mais um pouco, mais um aqui, ó. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, lembra que quando ele fala de lei, muitas vezes ele está se referindo à lei de Moisés, a questão dos atos exteriores, tal, mas nós vimos um versículo aí atrás que ele colocou a palavra lei, mas se referindo à lei divina, a lei humana, né? Então, aqui a gente precisa pensar, vamos ler um pouquinho, mas vamos pensar bem em para que lei que ele está se referindo aí, tá? Mas se vos deixais guiar, o pensamento divino se espraia por todo o universo, inspirando e orientando as suas criaturas na jornada evolutiva. Somente, porém, aqueles que se deixam guiar por ele conseguem otimizar a sua trajetória pelos caminhos da vida. Lembra também que a gente comentou aí nos capítulos anteriores que ele colocava a lei de Moisés como um pedagogo, lembra? Como um pedagogo, como um instrumento para disciplinar o povo, não é? Então, a lei era necessária enquanto o povo não era ainda educado no sentido de agir assim espontaneamente, né? Sem estar sendo constrangido por alguma coisa, né? No caso, constrangido pela lei, a não agir de determinadas maneiras, né? Então, a lei, às vezes, era um ato para constranger as pessoas a não fazer determinadas coisas. À medida que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, a lei não nos constrange mais. A gente pode chegar num ponto onde não há mais necessidade de existir, vamos dizer assim, uma lei civil, pensando assim, né? Porque o espírito já está tão maduro, né, que ele faz as coisas segundo a lei divina sem estar constrangido a. Ele faz assim espontaneamente, né? Então tem esse aspecto também de estar debaixo da lei, né? Se você ainda está constrangido pela lei, ou se você não está, não há necessidade mais de estar constrangido, porque as suas atitudes fluem normalmente, sem você raciocinar, não posso fazer isso, porque senão vai acontecer tal coisa. Não, eu faço naturalmente, né? Tem essa questão aí. Então, ó, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Eu acho interessante isso que ele colocou ali na segunda linha, do reflexo de nós mesmos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Eu me lembro de um estudo que eu participei com o Arthur, que ele estava falando sobre a questão do filho de Deus, né? Filho do homem, filho de Deus. Quando a gente fala em filho, simplesmente, muitas vezes a gente olha para uma criança e fala, nossa, é filho de fulano. É cara, o que é assim, é reflexo do pai, né? Ou seja, o filho, ele traz os reflexos físicos, né, do pai. Ele traz também outros reflexos que ele pegou
da educação que ele recebeu, né? Do pai, certo? Então, quando no estudo que eu ouvi, quando ele estava falando de filho de Deus, né? Jesus como filho de Deus, se o filho reflete os atributos, os traços do pai, né? Então, Jesus, a gente pode dizer que ele é o filho de Deus, porque ele é o único que passou aqui pela terra que reflete de maneira mais fidedigna todos os atributos de Deus, né? Então, quando ele fala aqui, ó, que um dia nós vamos refletir, né, toda a sabedoria infinita e todo o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, acho interessante ele falar desse reflexo de nós mesmos aí. Fala, pode falar. Quando Jesus falou assim, vinde a mim todos vós, vinde a mim. E a gente sabe para onde a gente tem que ir. Na verdade, ele está falando ir a Deus, né? Porque ele vem falar em nome dele. Ele fala, vinde a mim. Não é mim, ele, como um ser espiritual, mas é como representante de Deus naquele ato. Ele falou isso. Eu vim em nome de Deus. É muito forte. E uma outra coisa, assim, né? A gente está falando aqui de processo pedagógico do espírito. Mas quando está encarnada, a gente lembra que a criança, ela não entende coisas subjetivas, ela entende coisa material. Você não pode dar exemplo. Então, nós, como a gente fala muito que nós somos crianças espirituais, né? Então, a gente precisava daqueles momentos, ainda precisa de alguma coisa muito objetiva, que a gente está vendo, tocando, né? A gente está impregnado das coisas mais fáceis de entender do que coisas mais sublimes. Por isso também que foi todo esse processo de aprendizado, desde Moisés e tudo mais, né? Exatamente, muito bom. Muito bom. Excelente lembrança. Prosseguindo mais um pouquinho, gente. Então, o versículo era, mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Pelo Espírito, né? O Espírito divino, que em essência é amor, que vem de encontro com o que o Kleber acabou de falar, e que passa a gerar cada um de nossos pensamentos e a presidir cada um de nossos gestos e atitudes. Desculpa. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns poetas dentre vós têm dito, pois também somos geração dele. Ai, isso vem de encontro com o seu comentário, Kleber. Tem tudo a ver com o que você falou. E não estáis debaixo da lei, né? A lei é a representação da justiça divina, face mais enérgica da pedagogia do Criador, que atua enquanto as suas criaturas permanecem rebeldes à sua vontade e distantes do espírito do amor. É o que a gente estava comentando anteriormente, né? A lei, ela foi criada por Moisés no início lá, simplesmente para disciplinar aquele povo, enquanto as criaturas ainda permaneciam rebeldes, como ele coloca aí nessa fala aí, né? Então, ela é um pedagogo, ela é um tutor, um professor, e muitas vezes um constrangedor mesmo, né? Para disciplinar a criatura até que a criatura não precise mais ser constrangida e depois de evoluir, vai agir espontaneamente sem estar debaixo da lei, constrangido pela lei, né? Aqui nós temos uma fala do Estevão, ou seja, do nosso Gesiel, né? Que está lá no Paulo Estevão, na primeira parte. O Cristo é a substância de nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino.
Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Achei tão linda essa fala, gente. Comentários? Então vai, seguindo. Aí vem aquela parte que ele fala, olha, das obras da carne, né? Ora, as obras da carne são manifestas. Então ele cita um monte aí, né? Fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Contra essas coisas não existe lei. Então, com relação àquelas obras da carne ali, ele fala que ele já preveniu, tal, volta a prevenir, né? E fala que as que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, as que trabalham com o fruto do Espírito, ele fala, contra essas não existe lei. Ou seja, não há necessidade da lei, porque já está tudo assimilado pelo Espírito, né? Mas vamos ver aqui aos poucos. Então, as obras da carne são manifestas, e ele cita um monte delas, né? Então, é o seguinte, é fácil reconhecer pelas obras, buscas e interesses quando um indivíduo ou uma sociedade são ainda inspirados pelo egoísmo e apegados à vida materializada. Obviamente, é só observar com um pouco de discernimento, a gente entende como é que é, né, como são aí os maiores interesses, né? E embaixo tem uma fala de Lucas, pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom, pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. Ou seja, a gente observa o quilate, vamos dizer assim, do espírito ou de uma sociedade, como ele coloca ali em cima, pelos frutos que ela produz, né? Se são frutos bons, é uma árvore boa. Se são frutos deteriorados, não é uma árvore boa, né? Então ele fala, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, enquanto estado de espírito, né? E não um local predeterminado, né? Enquanto estado de espírito alcançado por aqueles que harmonizam com suas leis, não pode, de fato, coexistir com o egoísmo e todos os seus filhos. E aí, tem duas bem-aventuranças que estão relacionadas com isso. Olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem tudo a ver com essa questão que ele coloca aí, né? Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os pobres de espírito e os mansos, com certeza, herdarão o reino de Deus, herdarão a terra.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Contra essas coisas não existe lei. E ele coloca aí a questão da mansidão e do autodomínio. A gente acabou de falar bastante sobre a questão do autodomínio, né? Domínio do Espírito sobre a carne. E ele coloca aí autodomínio também. Depois a gente vai trabalhar, ele vai falar um pouquinho sobre cada um dessas questões aí. O fruto do Espírito, assim como as obras da carne são manifestas, que ele citou todas lá, né? Todas, não, algumas, né? Também as do Espírito Divino, pois refletem para o mundo os atributos do próprio Criador, demonstrando a sua relação íntima com ele. Lembra que a gente comentou? O filho de Deus é aquele que reflete os atributos do Pai, né? Os atributos de Deus. Então, ó, também o Espírito Divino, pois refletem para o mundo os atributos do próprio Criador, demonstrando a sua relação íntima com ele. E aí tem duas falas que estão em João. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, aí tem a ver com o que o Kleber comentou, né? Vinde a mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, não pode produzir nada. E o outro, nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Fala, meu querido. Eu tenho aqui do meu lado, sempre a prece de cartas, lá no final tem uma coisa interessante até a ver com a gente aqui, né? Na prece, dai-nos a caridade pura, dai-nos a razão. Aí vem assim, dai-nos a simplicidade, né? É o povo de espírito, né? Simplicidade, que fará de nós, nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Olha aqui. Olha que legal. Aonde que está isso? Na prece de cartas, no final dela. Né? Dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Tem tudo a ver. Muito legal, Kleber, muito legal. E aí, pessoal, ele vai aqui tem um comentário de cada uma daquelas, porque ele fala aqui, ó, mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, ele cita várias coisas aí, né? Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. O amor, alguns traduzem por caridade, Paulo também fala isso, né? Em suma, é o sentimento amplo, não restrito a determinada pessoa. É um amor que quer o bem do próximo, que compartilha, que coopera. É o amor do novo mandamento de Jesus. É a dinâmica do sentimento mais nobre que pode haver. Paulo diz que é o vínculo da perfeição. E na primeira carta aos Coríntios descreve magistralmente a natureza desse sentimento. É a conquista maior do Espírito, por ser o reflexo de Deus em nós. Olha o reflexo de novo aí. Reflexo de Deus em nós. Se nós estamos aqui para seguir o nosso guia e modelo, para tentar fazer tudo que ele faz, né? Ou seja, é para que a gente tenha em nós o reflexo dele mesmo, né? Vamos lá. Alegria é o sentimento básico daquele que tem Jesus por mestre. O evangelho é alegria. Muitos se enganam ao dizer que para seguir a Jesus temos que sofrer, padecer ou algo semelhante. Essa não é a interpretação correta do sentimento evangélico. O jugo de Jesus é suave e seu fardo é leve. É no evangelho que temos a comprovação da imortalidade da alma, da vida futura, definindo que toda dor é, por ser instrumento de aperfeiçoamento, transitória, enquanto que a alegria da conquista do Espírito é para sempre. É que a gente comentou no começo aí. Quando perguntado por alguém sobre qual seria o nome de Jesus se ele voltasse a encarnar na Terra, nosso querido Chico Xavier disse que seria alegria o seu novo nome. Bonitinho. E aí a paz.
paz é fruto do espírito consciente que vive para o seu aperfeiçoamento moral e que tem por mais importante não só o cumprimento de seu dever, mas o transcender a ele, servindo sempre. Aquele que age de tal modo pacifica-se, pacificando a todos que o ladeiam. Podemos fazer um paralelo entre a paz e a amizade, pois a amizade é o porto seguro que acalma o espírito nos transes difíceis da vida. É aquele momento de paz que comprova a existência de Deus e projeta o ser para mais além. Me fez lembrar uma... Deixa eu só abrir um negócio aqui, peraí. Me fez lembrar um outro comentário do Arthur, um estudo que, aliás, salvo engano, a Zezé estava comigo quando eu fiz essa pergunta. Nas bem-aventuranças, está ali na sexta não, 5.6, né? Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu me lembro que eu perguntei para o Arthur, o que seria esses saciados, né? Porque você come, você está com fome, come alguma coisa, você fica saciado, você fica satisfeito, né? E o que seria o espírito estar saciado, né? E a resposta dele foi estar com a consciência tranquila, com a consciência tranquila, com a consciência do cumprimento do seu dever cumprido, estar tranquilo, ou seja, a paz que está escrita aí, né? Paz é o fruto do espírito consciente, que vive para o seu aperfeiçoamento moral, e que tem por mais importante não só o cumprimento de seu dever, mas o transcender a ele servindo sempre. Eu achei interessante essa questão aí. E, longanimidade. No dicionário está escrito qualidade da pessoa que é altruísta, bondoso, generoso, que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem, paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos, firmeza de ânimo. Tem uma cachorrinha sonhando aqui, tendo um pesadelo aqui. Alguns traduzem por paciência, que em última instância é a ciência da paz, pois forjada no serviço que promove o ser à qualidade de servidor de Deus. Só pautando a nossa conduta pela conquista dos valores espirituais, alcançamos a sabedoria que intimamente que promove esse sentimento superior que nos aproxima cada vez mais de Deus. Longanimidade. E benignidade e bondade, significando pureza de sentimento, generosidade, boa índole. É o objetivo da evolução que tem o Evangelho como melhor instrumento. Fazer o bem é o caminho, porém tornar-se bom é a meta. Olha aí a frase que a gente comentou no início. O caminho para a gente é o bem, é fazer o bem. Agora, o nosso grande objetivo é tornar-se bom. E fidelidade. Este é um tema de grande importância não só para a compreensão de toda a literatura bíblica, mas também para a sua vivência em bases de amor. A palavra grega que origina fidelidade é pistis, que é a mesma que traduzida gerou fé. Portanto, fé no Evangelho não é sinônimo de crer, mas de fidelidade. Tem fé aquele que é fiel. Ter fé em Deus é ser fiel a Ele. O mesmo
podemos dizer em relação ao Cristo e ao Evangelho. Fidelidade é, desse modo, um dos frutos do Espírito de maior importância. É sempre presente nos textos bíblicos desde o Antigo Testamento, a ideia da aliança feita por Deus com o homem. Essa aliança, casamento, que era o sentido que eles tinham para a época, né? Foi tentada com Adão, depois com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. O que faltou para essa última união com Deus fosse efetivado? Fidelidade. Aprendemos com Paulo que nova oportunidade para que essa aliança se concretize está nos sendo dada através do Cristo. E mansidão. Mansidão. A mansidão é um estado de calma íntima, de paz interior. E só é alcançada quando se tem pistes, ou seja, fé, fidelidade. O manso jamais agride, jamais violenta, jamais se inquieta, porque ele sabe da presença de Deus em tudo e em todos, mesmo nas situações desagradáveis, naquelas que podem parecer adversas. Se Deus se manifesta na vida que tem uma mínima planta, num animal aparentemente nocivo, por que não estará presente em todos os momentos do espírito que se ergue para a perfeita harmonia cósmica? O manso sabe dessa realidade transcendental. Por isso, ele herdará a terra renovada, redimida, e automaticamente se transformará num pacificador, sendo chamado Filho de Deus. Ele está citando aí as bem-aventuranças, né? Ele está citando as bem-aventuranças aí. O que herdará a terra, que ele fala aqui nas bem-aventuranças, é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E depois, mais abaixo, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o 9 e o 9 e o outro qual que é? Nossa, perdi aqui. É o 9 e o 5. 9 e o 5. Versículos 9 e 5, né? Do capítulo 5 de Mateus. Cada vez que fala de mansidão, gente, eu me lembro de Paulo. Me lembro de Paulo quando ele está a caminho de Damasco, né? Porque, pelo que a gente vê aí no Paulo Estevão, né? O que está passando pela cabeça dele, né? Que ele estava assim, o que ele buscava era uma paz interior, que na verdade é uma calma íntima de paz interior, é o que está retratado aqui como mansidão, porque ele fala, ele se refere a todos os cristãos que iam para o suplício, né? E eles iam calmos, tranquilos, com paz realmente no coração, né? Sem nenhuma violência, sem nenhuma, né, nenhuma reação, mas aquela paz interior que ele sempre almejou e que ele não tinha. Ele não se considerava uma pessoa com paz interior, né? E o que ele não entendia era como que aquelas pessoas poderiam ter tanta paz, né? Enfrentando tantas adversidades, né? Ele tinha acabado de presenciar a morte do Gesiel, né? A morte do Estevão, que foi o maior exemplo de mansidão, de paz interior, né? Então, quando se fala em paz interior, em mansidão,
Eu sempre me lembro daquele trechinho do Paulo Estevam. E, por final, o autodomínio, é o último que ele cita aqui, né? Podemos ver nessas últimas virtudes citadas pelo apóstolo uma linha evolutiva. A fidelidade leva à mansidão, que, por sua vez, promove o autodomínio. O autodomínio é fruto de um amadurecimento só conquistado com a vitória do espírito sobre a carne. Lembra que a gente falou de maturidade espiritual, maturidade moral, mas um pouquinho atrás aí? É fundamental para a vivência evangélica, pois só aquele que domina seus sentimentos inferiores pode dizer-se um com Cristo. O grande desafio do homem atual, que através da ciência e da tecnologia já consegue dominar dores, doenças e até mesmo conhecimentos que possibilitam viagens interplanetárias, é dominar a si mesmo e poder dizer como o Cristo: eu venci o mundo. Ou como Paulo: vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo bem, crianças? Aí ele encerra esse versículo, né, dizendo: contra essas coisas não existe lei, contra todas essas virtudes que a gente leu, né? Esses frutos do Espírito, né? Pois o fruto do Espírito é amor. Amor que transcende a tudo que evolui, cobre a multidão de pecados, capacita o ser a realizar maravilhas. Quando tivermos implantado em nós todas essas virtudes, não mais precisaremos do tempo e do espaço, de pedagogos e nem de mestres. Lembra que a gente falou da lei como um pedagogo, como um constrangedor, como um mestre? Pois conscientemente construiremos nosso destino em glória, já não sujeitos às leis, mas capazes de operar pela bondade, pela generosidade, pela devoção ao bem. Tudo em ordem aí? Tudo em paz? Eu gostaria de saber, Valdete, onde é que se encontra todos esses slides que você colocou? Qual é o livro que está isso? Eu peguei a maior parte dos textos, eu peguei do Cláudio Fajardo, mas eu vou compartilhar com vocês, assim que terminar essa reunião, eu compartilho com vocês todos os slides lá no grupo, tá bom? Tá bom, obrigado. Interessante, eu gostei. E aí, gente, prosseguindo mais um pouco. Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. É óbvio que, mais uma vez, esse crucificaram a carne, a gente não pode entender ao pé da letra, mas simbolicamente, né? Então, vamos lá. Os que são de Cristo Jesus, muito mais do que ser cristão, em termos de mera rotulagem, ser do Cristo representa despertar para os nossos deveres e compromissos ante a lição do Mestre, ante a consciência crística de nós. E, gozado, hoje também eu li, que até coloquei no estudo para a gente fazer no capítulo 6º, uma frase que diz que está numa camiseta, eu não sei se eu vou lembrar direitinho, mas é mais ou menos assim: é fácil ter Cristo no peito. O difícil é ter peito para ter Jesus no coração. Mais ou menos isso. Eu vou ver direitinho, depois eu coloco lá no grupo. Achei muito legal. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isto é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Muito lindo. E o crucificaram a carne, né? A crucificação com a entrega total pela renúncia e pelo amor.
representa a plena superação do ego, da carne, com suas paixões e desejos, em benefício do espírito, do eu divino, que se ergue da terra e se encaminha para o alto. E aí tem duas frases de Paulo que estão em Coríntios, né? Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Essas frases são bem conhecidas, né? De Paulo. Então, comentando uma dessas falas, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Isso é forte demais, né? Então, veja, ó, vamos ver o que Emmanuel nos fala, né? A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. No Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Comentários? Tem mais um tema aqui, mais um trecho aqui do Emmanuel, sobre essa questão da cruz. Procura aceitar com valor e serenidade os preciosos deveres que o Senhor te confia, porque das cruzes abandonadas nascem as trevas da rebelião e do orgulho, que perpetuam o coração e ensanguentam os filhos rebelados da terra. Quantos lhes abominam os braços santificantes, sacudindo-lhes o jugo não raro, descem a sombra e a viciação, a loucura e a delinquência, em que padecem às vezes por séculos dolorosos, nos grilhões do remorso e do crime, do desequilíbrio e do desencanto que inventaram para si mesmos. É que a gente tem que ter ciência de que nós temos as nossas cruzes, né? Nós temos os nossos fardos, e nós temos que carregá-los, os cálices que nós temos que sorver.
né? E muitas vezes a gente se rebela, abandona esses cálices, essas cruzes, e às vezes por alguns momentos de satisfação, a gente provoca uma queda, um desequilíbrio, um desencanto, como está aí no final, que pode durar, às vezes séculos, né? Séculos dolorosos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Vivemos pelo Espírito. Se já fomos alcançados pelos conhecimentos que dizem respeito ao Espírito, ao mundo espiritual, alcançamos um novo patamar na jornada evolutiva, com um novo sentido existencial e novos valores e objetivos fundamentais. Tudo que a gente sabe, né, do Evangelho, da doutrina, não tem mais como a gente mudar, né? A gente está num novo patamar já de entendimento, de jornada, né? Então, os nossos objetivos têm que ser diferenciados, não tem como. Pelo Espírito, pautemos, então, a nossa conduta, já que a gente tem todo esse cabedal de conhecimentos, né? Esses conhecimentos que nos chegam acerca da realidade espiritual têm que repercutir em nossa conduta, valores e objetivos hoje, a fim de que não se tornem inúteis, ampliando-nos a responsabilidade moral ante os equívocos e desequilíbrios do caminho. Espiritismo é o culto ao Espírito. Se a gente lê Kardec, lê Emmanuel, lê Evangelho, e não muda nada, tem que repercutir, como fala aí, na nossa conduta, de alguma forma, porque senão a gente vai ficar patinando, se não cair, né? E tem uma fala de Fenelon, que está no Livro dos Espíritos, muito linda essa fala. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. E aí, que fazeis de especial, né? Aqui, esse texto, gente, a gente acabou de falar sobre todos os conhecimentos que a gente tem à nossa disposição, né? E aqui, olha o que o Emmanuel vai falar aqui, ó. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ele vai fazer um resumo de todo o evangelho, de toda a doutrina espírita aqui. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta sem excursão de prazeres fáceis,
em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no caminho infinito da vida. Efetivamente, sabemos de tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Gente, ele resumiu aí toda a doutrina espírita, todo o evangelho nesse texto aí, Emmanuel. Eu vou pular esse negócio aqui, porque nós já estamos quase encerrando. Depois vocês... Olha, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Porque a gente aí encerra com esse versículo aqui, né? Correndo um pouco por causa do tempo, tá, gente? Olha, cobiçosos de vanglória. O apego à materialidade, isto é, à carne, gera uma série consequências, especialmente para a vida comunitária, que agora Paulo lista: cobiça, vaidade, de inseções, inveja, etc. E são todos os frutos amargos dessa raiz de apego à carne. Com o próprio nome, diz: as vanglórias do mundo são vãs glórias efêmeras, passageiras. Quer dizer, o apego à materialidade é o que traz a inveja, a cobiça, né? Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. E provocando-nos uns aos outros, o hábito infeliz das provocações, injúrias, calúnias, das discussões inúteis e estéreis, é um dos sinais mais característicos da imaturidade do espírito, do seu desenvolvimento moral e espiritual ainda deficiente. Opa, peraí, desculpa. Um pouquinho só, gente. Invejando-nos uns aos outros. Do mesmo modo, a inveja, que não só é um dos traços mais característicos do apelo à carne, como também uma das maiores fontes de aflição para o ser encarnado na Terra, ou mesmo no mundo espiritual. Veja essa fala de Fenelon. Haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e dos ciúmes? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Os que não têm e os outros possuem, lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem e os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Então, o cara que é invejoso, ele vive em crise, ele vive mal, ele vive em sofrimento. E só para finalizar, gente, agora esse texto de Emmanuel, porque aqui ele comenta uma fala de Paulo, né? Porque a vossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência.
Desde as tribos selvagens, que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brasonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões de proselitismo. Num plano onde campeiam todas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. E aí, enfim, acabamos o capítulo 5, semana que vem a gente começa o capítulo 6. Mas vocês querem fazer algum comentário? Desculpa a corridinha do final aí, porque por causa do nosso tempo. Terminamos bem, né? É? Bonito demais. Não é? Eu fiquei mais preocupado ainda, porque eu vou ter muito mais reencarnações depois de ouvir isso tudo. Ô, Hermes, faz isso não. Lembra isso não. Meu Deus do céu. Hermes, se servir de consolo para você, a gente vai se encontrar de novo, viu, querido? Estaremos todos aqui de volta. Vamos criar um grupo de estudo lá na frente novo. A gente vai lembrar. A gente vai lembrar. A gente acha que a gente está seguindo a doutrina, faz muitas coisas, a gente fica lendo esse negócio e digo, meu Deus do céu, como falta encarnação. Mas vamos chegar lá um dia, né? Essa é a meta. Vamos chegar, vamos chegar. Pessoal, deixa eu só encerrar aqui. Muito obrigada a todos. A noite foi muito agradável, mas desculpa o finalzinho que eu tive que correr um pouco. Mas se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, né? E iniciamos, então, semana que vem, o capítulo 6, certo? Então, fiquem com Deus e até a semana que vem.